Meu marido e seus amigos acharam engraçado me deixar abandonada em uma pequena cidade no Brasil depois de uma briga. Vamos ver como ela se recupera. Eles riram, indo embora. Eu não voltei. Um mês depois, ele me rastreou da Grécia. Eu já estava recomeçando. Vamos ver como ela se recupera. Ricardo riu, sua voz cortando o ar da noite enquanto ele batia a porta do carro. As luzes traseiras do nosso carro alugado ficavam cada vez menores, desaparecendo na curva da estreita rua brasileira, não deixando nada além de poeira e o eco da risada do amigo de Ricardo. Eu fiquei congelada, minha boca ainda aberta no meio da frase. A discussão que estávamos tendo do lado de fora do pequeno café, de repente se tornou sem sentido por sua ação impensável. Volta, eu sussurrei para mim mesma, atraindo olhares, curiosos de moradores locais aproveitando suas refeições noturnas em mesas na calçada. Isso é só para me assustar. Mas o nó no meu estômago apertou conforme os minutos se estendiam para 1 hora. O céu escurecendo sobre a cidade desconhecida, cujo nome eu nem conseguia pronunciar corretamente. Antes de começarmos, eu quero levar um momento para agradecer a cada um de vocês por fazer parte desta jornada. Se você se sente atraído por histórias de mulheres que encontram força em lugares inesperados após a traição, considere se inscrever. É totalmente gratuito e ajuda a apoiar mais histórias de resiliência e renascimento. Agora vamos testemunhar como uma mulher abandonada transformou um ato de crueldade no início de sua liberdade. Quando implorei a Ricardo para não beber tanto no almoço, eu nunca imaginei que isso iria piorar tanto. Seus amigos, colegas de faculdade, comemorando sua reunião anual de rapazes que eu estava relutantemente convidada para se juntar, o incitaram. Quando eu sugeri que voltássemos para o nosso hotel, Pete tinha dito pedindo outra rodada. Quando eu me levantei para ir embora, Ricardo me seguiu para fora, suas palavras arrastadas, mas sua raiva precisa. A luta ficou feia rápido, com anos de ressentimentos borbulhando na superfície de ambos os lados. Sua bolsa tem seu passaporte, certo? Ele zombou antes de subir no banco do motorista. Então você vai descobrir. Você é tão inteligente, sempre me dizendo o que fazer. A noite caiu completamente, enquanto a realidade afundava na charmosa cidade brasileira, que parecia tão pitoresca durante o dia, agora parecia ameaçadora. Contei meu dinheiro. R$80, 37 hires. Não era o suficiente para um voo para casa, mal dava para uma noite de hospedagem. Meus cartões de crédito estavam na carteira de Ricardo. Ele se ofereceu para carregá-los mais cedo, quando minha pequena bolsa estava muito cheia. Encontrei a pensão mais barata que pude. Um quarto sujo acima de uma padaria, com uma cama estreita e uma pia no canto. A senhora idosa que me mostrou o quarto não falava português, mas parecia entender minha situação, dando tapinhas em meu braço com simpatia. Ele me bloqueou, eu sussurrei para mim mesma, em descrença, olhando para o meu telefone. 27 chamadas para Ricardo, todas enviadas direto para o correio de voz, mensagens de texto entregues, mas sem resposta. Tentei Pete, depois Marco, então, todos os amigos de Ricardo que estavam naquele carro, todos bloqueados. Um arrepio percorreu-me quando percebi. Isso não tinha sido um impulso momentâneo, mas uma humilhação calculada. O sono veio em fragmentos quebrados, interrompido por verificações esperançosas do meu telefone e pânico renovado. Pela manhã, eu tinha me convencido de que esse pesadelo acabaria. Ricardo voltaria apologético, mas pronto para me culpar, por exagerar na reação à piada dele. Eu ficaria brava, mas aliviada o suficiente para seguir em frente e retornar à nossa vida cuidadosamente construída em São Paulo, onde ele era um arquiteto respeitado e eu era sua esposa solidária, que havia deixado de lado sua própria carreira de design para administrar sua casa e calendário social. Mas ele não veio. No segundo dia, eu racionei meu dinheiro restante, comprando apenas um sanduíche para o almoço, enquanto caminhava pelo perímetro da cidade, verificando todos os hotéis e restaurantes em busca de qualquer sinal de nossa excursão. À noite, eu percebi que eles continuaram seu plano de viagem, seguindo para Campinas sem mim. No terceiro dia,
um gentil dono de café que me viu demorando do lado de fora de seu estabelecimento me ofereceu um expresso grátis e instruções em português, quebrado para a delegacia de polícia local. O policial lá não pareceu surpreso com minha história, como se turistas abandonados fossem uma ocorrência regular. Mas seu português limitado e meu italiano inexistente me deixaram com nada além de um relatório arquivado e um aceno simpático. Naquela tarde, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Em pé diante de uma janela apertada de loja de penhores, eu torci minha aliança de casamento, o diamante de 2 quilates que Ricardo tinha atualizado em nosso 5º aniversário, substituindo a modesta aliança com a qual tínhamos começado. O lojista me ofereceu muito menos do que valia, mas o suficiente para financiar o próximo passo da minha jornada, onde quer que fosse. Ligue para a família, o penhorista sugeriu, contando euros. Eu assenti mecanicamente, mas por dentro, um plano diferente estava se formando. A família significava explicar, significava ouvir o eu te avisei da minha mãe sobre o temperamento de Ricardo. Significava enfrentar amigos que tinham visto as rachaduras em nosso casamento, que eu tentei tanto cobrir. A estação de ônibus estava quieta quando cheguei, seu painel eletrônico exibindo destinos que eu só tinha lido em revistas de viagem. Um ônibus noturno para São Paulo, conectado a outras rotas para lugares onde Ricardo e seus amigos não pensariam em me procurar, se incomodassem em tentar. Meu dedo pairava sobre o nome do meu pai em meus contatos. Uma ligação e ele transferiria dinheiro para um voo para casa. Uma ligação e eu retornaria à vida que construí, onde eu lentamente me tornei menor para acomodar o ego de Ricardo e suas demandas. Uma lembrança surgiu. Ricardo brincando, escondendo meus portfólios quando eu mencionei retornar ao trabalho, de design de interiores. Por que complicar as coisas? Ele perguntou. Nós não precisamos do dinheiro e eu preciso de você focado em nossa vida. Eu ri disso então, mas sentado naquela estação suja, eu vi o que era outra cerca na caneta, que ele construiu ao meu redor. Para onde você vai? Perguntou o agente de passagens, uma mulher mais velha com olhos gentis, que estava me observando olhar para o painel de embarque por quase 20 minutos. Rio de Janeiro, eu respondi, a decisão cristalizando enquanto eu falava. A Vila Costeira, mais distante que você pode me levar. Cone horas depois, eu tropecei no último ônibus da minha jornada. Meu corpo estava rígido devido aos assentos desconfortáveis e a tensão. O cheiro de ar salgado me saudou, enquanto eu observava os prédios caiados de uma vila, cujo nome eu não conseguia pronunciar. A bateria do meu telefone havia acabado. Em algum lugar entre os estados, meu estômago estava vazio de fome e o peso do que eu tinha feito, ou do que tinham feito comigo, pressionava meus ombros. A exaustão fazia as bordas da minha visão borradas, enquanto eu vagava em direção ao que parecia ser o centro da cidade. 3 dias de chicote emocional me deixaram cru, oscilando entre raiva de Ricardo, medo do meu futuro incerto e um estranho lampejo inesperado de algo que parecia perigosamente com libertação. Meus reais restantes cobririam talvez 2 noites no quarto mais barato que eu pudesse encontrar. Depois disso, eu não tinha plano, nenhum amigo, nenhuma palavra na língua local, além de por favor e obrigado. Mas enquanto eu observava o pôr do sol pintar as águas novamente de ouro e rosa, uma calma se instalou em mim, que eu não sentia há anos. Ricardo pretendia me ensinar uma lição sobre dependência, mas, em vez disso, ele acidentalmente me libertou. O sol brasileiro batia impiedosamente enquanto eu me afastava da vila. Meus pés estavam cheios de bolhas dentro de sandálias impraticáveis, feitas para passeios turísticos, não para caminhadas. Minha garrafa de água esvaziou horas atrás, e a combinação de desidratação, fome e exaustão emocional fez o mundo se inclinar ao meu redor. Árvores verde-prateadas ladeavam o caminho, empoeirado. Suas folhas brilhavam como moedas na brisa. Oliveiras, percebi vagamente, antes que meus joelhos cedessem sob mim. O chão correu para encontrar meu rosto, mas eu mal senti o impacto. A escuridão turvou minha visão, enquanto uma estranha calma me invadia. Talvez isso fosse apropriado.
abandonada pelo meu marido em um país estrangeiro, apenas para desabar, sozinha em outro. Fechei meus olhos, cedendo à exaustão que vinha crescendo desde que Ricardo foi embora. Sofia, uma voz de mulher cortou minha névoa, seguida por mãos envelhecidas me virando. Um rosto idoso nadou em foco, linhas profundas, gravadas ao redor, olhos gentis, arregalados de preocupação. Ela falou rapidamente em português, dando tapinhas em minhas bochechas e oferecendo uma cantina de água. A água me reanimou o suficiente para sentar, embora minha cabeça ainda girasse violentamente. Ela se apresentou como Sofia, repetindo seu nome enquanto apontava para si mesma. Eu imitei seu gesto fracamente. Helena. Sofia me ajudou a ficar de pé, seu pequeno corpo surpreendentemente forte enquanto ela suportava meu peso. Ela apontou para uma casa de fazenda de pedra aninhada entre as oliveiras e fez movimentos de caminhada com os dedos. Eu assenti, sem forças para resistir, enquanto ela me guiava lentamente até o topo da colina. A cozinha da fazenda me recebeu com o aroma de ervas penduradas em vigas de madeira e algo saboroso borbulhando em um fogão antigo. Sofia me acomodou em uma mesa de madeira gasta antes de chamar alguém. Uma voz masculina respondeu, e momentos depois, um senhor idoso, com o rosto bronzeado pelo sol e bigode prateado, apareceu na porta limpando as mãos em um pano. Dmitri, Sofia disse, apontando para ele. Seu marido acenou para mim, cautelosamente, seus olhos questionadores, mas não hostis. Sofia despejou água fria em um copo e pressionou-o em minhas mãos, seguidos por uma tigela de sopa simples. Meu estômago roncou audivelmente quando o aroma atingiu meu nariz, provocando um sorriso de Sofia. Aquela noite passou em um borrão de comunicação quebrada. Tentei explicar minha situação através de uma combinação de palavras limitadas, gestos com as mãos e, eventualmente, lágrimas. Sofia assentiu, como se entendesse completamente, embora eu soubesse que ela não poderia entender os detalhes. Dmitri permaneceu quieto, mas atento, ocasionalmente fazendo perguntas que Sofia traduzia através de gestos. Eles me ofereceram seu quarto de hóspedes, um espaço simples com paredes caiadas e uma cama estreita, coberta por uma colcha feita à mão. Exausta demais para protestar, eu desmoronei em um sono muito necessário. A manhã chegou com galos cantando e o aroma de pão fresco. Encontrei roupas limpas dobradas aos pés da minha cama. Um vestido simples de algodão que parecia ter décadas, mas recém-lavado. Eles pendiam frouxos no meu corpo, mas ofereciam uma mudança bem-vinda para minha roupa de viagem. Na cozinha, Sofia sorriu para minha aparência, imediatamente servindo café forte e pão fresco com azeite de oliva e mel. Com a luz do dia clareando minha mente, o constrangimento se instalou. Esses estranhos me acolheram sem questionar, me alimentaram, me vestiram. Eu precisava me explicar, oferecer pagamento para seguir em frente. Através do português quebrado e o aplicativo de tradução no meu telefone, agora carregado graças a um adaptador que Dmitri havia produzido, eu tentei transmitir minha gratidão e intenção de retornar. O rosto de Sofia caiu imediatamente. Ela balançou a cabeça vigorosamente, apontando para fora, onde a chuva agora batia contra as janelas. Então, para meus pés, ainda com bolhas, fique, ela insistiu, uma das poucas palavras em português que eu sabia. Descansar nos próximos 3 dias, eu fiz várias tentativas de sair. Cada uma encontrou resistência gentil. Uma vez, com minha bolsa na mão e sapatos nos pés, Sofia me interceptou na porta. Sua expressão estava tão ferida que a culpa tomou conta de mim. Ela pegou minha mão e me levou até uma pequena caixa de madeira na lareira, abrindo-a para revelar fotografias. Seus dedos tremiam, enquanto ela apontava para uma jovem mulher, com os olhos de Sofia e o sorriso de Dmitri. Marina, ela disse suavemente, então apontou para longe. Austrália. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ela fazia um movimento de embalar com os braços. Então segurou a mão na altura da cintura, indicando uma criança. Neta. Eu entendi ela falar em português, apontando para uma foto mais recente, de uma criança. Não vejo,
Eu entendi. Então, Sofia viu em mim uma substituta para sua filha ausente, uma presença para preencher o espaço vazio deixado para trás. Meu coração doeu por sua perda. Eu balancei a cabeça lentamente e devolvi minha bolsa ao gancho perto da porta. Cada dia trazia novas rotinas, conforme eu gradualmente me integrava à vida na fazenda. Sofia me mostrou como recolher ovos das galinhas sem assustá-las, como pendurar roupa para que a brisa da montanha a pegasse perfeitamente. Dmitri me ensinou a identificar ervas daninhas na horta. Sua paciência era evidente quando eu arrancava uma erva por engano pela primeira vez. O trabalho era físico, nada como minha vida cuidadosamente organizada, mas gratificante de maneiras que eu tinha esquecido que existiam. Meu corpo, acostumado a academias de grife e rotinas de exercícios medidos. Novos calos se formaram em minhas mãos e músculos que eu não sabia que tinha. A dor foi constante todas as noites, mas a cada dia que passava a dor diminuía e minha força crescia. Mais importante, o ciclo mental constante do meu abandono começou a se acalmar, substituído pelas preocupações mais simples das tarefas da fazenda e o aprendizado de línguas. À noite, sentado na pequena varanda, enquanto Sofia tricotava e Dmitri fumava seu cachimbo, eu me vi vivenciando momentos de paz. A traição ainda cortava fundo, mas aqui, cercado por oliveiras antigas e o ritmo da vida rural, começou a parecer menos como o fim da minha história e mais como um capítulo inesperado. 2 semanas depois da minha chegada, Sofia sentou-se ao meu lado enquanto descascávamos ervilhas do jardim. Ela estudou meu rosto, sua expressão pensativa antes de perguntar lentamente: "Casa? Você quer ir para casa?" Ela fez um movimento simples com a mão. A pergunta me atingiu com força inesperada. Casa? A palavra evocou nosso elegante apartamento, em São Paulo, com seus móveis de design e decoração cuidadosamente coordenada. Também trouxe o comportamento controlador de Ricardo, comportamento em foco nítido, sua gestão útil de nossas finanças, que me deixou sem acesso independente, seu sutil desânimo em relação às minhas amizades, sua atitude desdenhosa em relação às minhas aspirações profissionais. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto as palavras saíam em uma língua que ela não conseguia entender completamente, mas emoções que transcendiam a barreira. Contei a ela sobre a traição de Ricardo, sobre anos de entrega lenta de pedaços de mim mesma para manter a paz, sobre a humilhação de ser abandonada como uma bolsa indesejada em um país estrangeiro. A mão envelhecida de Sofia cobriu a minha enquanto eu falava. Quando terminei, ela apontou para o coração e, depois para a fazenda ao nosso redor e finalmente para mim. A mensagem foi clara. Eu tinha um lugar aqui, se eu quisesse. Trabalhar, eu disse cuidadosamente, imitando Dmitri. Cuidando das oliveiras. Eu fico, eu trabalho. O sorriso de Sofia floresceu como o nascer do sol sobre o campo. Ela assentiu, apertando minha mão antes de retornar para as ervilhas, como se tivéssemos concordado com algo tão simples como o menu de amanhã, ao invés de um redirecionamento completo da minha vida. Minha decisão de ficar marcou o começo da minha educação no cultivo de azeitonas. Na manhã seguinte, Sofia me acordou enquanto as estrelas ainda pontilhavam o céu, me entregando roupas de trabalho e botas resistentes que pertenciam a Marina. Meio adormecida, eu a segui e Dmitri até o bosque, onde o primeiro sinal do amanhecer mal iluminava as árvores antigas. "Elise", Sofia disse, apontando para os galhos, carregados de frutas. Ela demonstrou a técnica adequada, penteando suavemente os galhos com ancinhos de madeira para soltar as azeitonas nas redes espalhadas abaixo. Minha primeira tentativa fez galhos e folhas caírem junto com algumas azeitonas, preciosas, me rendendo uma correção paciente de Dmitri. No meio da manhã, o sol queimava acima. Meus ombros queimavam com o esforço, e minhas mãos macias da cidade desenvolveram suas primeiras bolhas. Mãos de gente de cidade grande. Sofia provocou gentilmente, examinando minhas palmas. Na hora do almoço, ela desapareceu para dentro de casa,
retornando com uma pomada caseira que cheirava a ervas e cera de abelha. O alívio refrescante foi imediato, quando ela espalhou sobre minha pele crua. Amanhã melhor, ela prometeu. E, surpreendentemente, ela estava certa. Cada dia trouxe melhoria. Minha técnica refinou, minha força cresceu, minhas mãos endureceram. Dentro de semanas, eu poderia trabalhar ao lado deles por horas, sem reclamar, orgulhando-me das crescentes pilhas de frutas colhidas. O processo de seleção provou ser ainda mais exigente do que a colheita. Sentados em uma longa mesa, sob a sombra de uma pérgola, nós meticulosamente separamos as azeitonas por qualidade. As perfeitas, destinadas ao azeite premium. Levemente manchadas, para a segunda qualidade. As danificadas, para a fabricação de sabão. Sofia me observou com olhos de falcão no início, corrigindo meus erros com cutucadas suaves. Gradualmente, suas correções se tornaram menos frequentes à medida que meu olho se desenvolvia para as distinções sutis. Você aprende rápido, Dmitri comentou uma noite, seu português cheio de sotaques melhorando junto com meu português. Rudimentar. Foi o maior elogio que ele me fez, e o calor se espalhou pelo meu peito com sua aprovação. Minha educação se estendeu além dos bosques para a cozinha de Sofia, um lugar que inicialmente me intimidou com sua falta de conveniências modernas. Em São Paulo, eu me considerava uma cozinheira decente, capaz de seguir receitas de revistas, gourmet para jantares que impressionavam os colegas de Ricardo. Mas a culinária de Sofia não envolvia medidas, xícaras ou temperaturas precisas, apenas gerações de conhecimento passadas pelas mãos e observação. Observe, ela diria, encontrando massa para pão com movimentos praticados. Eu imitava seus movimentos, falhando espetacularmente no início. Meus pães iniciais emergiram do forno de pedra ao ar livre, deformados e mal assados ou queimados, além do reconhecimento. Prática, Sofia encorajou, até mesmo quebrando as minhas piores tentativas. Todos aprendem. Sua aceitação da imperfeição me pareceu revolucionária. Em minha vida anterior, erros tinham sido algo a esconder. Não passos para a maestria. A simplicidade de suas refeições revelou o quão processada minha dieta tinha sido. Aqui, tudo veio de suas terras ou fazendas vizinhas, vegetais ainda quentes do sol, ovos coletados naquela manhã, queijo das cabras na estrada. Os sabores eram vibrantes e limpos, precisando de pouco realce além do azeite, limão e ervas do Jardim de Sofia. Meu corpo mudou com essa dieta e regime de trabalho, conforme o peso desnecessário derretia, substituído por músculo magro. Minha pele, outrora mantida por cremes caros, brilhava com simples sabonete de azeite e suor honesto. Quando me vi no pequeno espelho acima da pia do banheiro, um estranho olhou de volta, bronzeada, mais forte, apesar de pesar menos. Conforme meu vocabulário português se expandia, Sofia e eu encontramos mais maneiras de nos comunicar além do trabalho e da comida. Durante os intervalos noturnos, ela tirou seus álbuns de fotos, apontando para imagens em preto e branco de sua juventude na aldeia. Fiquei surpreso ao descobrir que ela já tinha sido professora da escola antes de retornar para sua família. Todos os negócios depois do casamento. Você? Ela perguntou, imitando digitar em um teclado. Peguei meu telefone, mostrando a ela fotos dos meus projetos de design de interiores de antes do casamento, a carreira que Ricardo havia descartado como um hobby. Sofia os estudou com interesse genuíno, apontando para elementos que ela gostava e fazendo sons apreciativos. Lindos, pensou ela, batendo em seu templo. Sua validação do meu trabalho criativo trouxe lágrimas aos meus olhos. Um reconhecimento tão simples, mas algo que Ricardo tinha gradualmente retirado conforme nosso casamento progredia. Uma tarde chuvosa, Sofia me ensinou a tricotar. Sua paciência infinita, enquanto eu deixava cair pontos e criava carreiras irregulares, foi notável. Meu primeiro projeto concluído foi um cachecol simples, irregular e imperfeito, mas feito inteiramente por minhas mãos.
Eu o enrolei em volta do meu pescoço com mais orgulho do que eu sentia usando o designer cashmere que Ricardo tinha me dado de Natal. Outros pertences feitos à mão seguiram. Uma caneca de barro formada sob a orientação de Dimitri. Uma cesta de vime que aprendi a fazer com uma vizinha. Cada item representava horas de aprendizado e conexão, carregando histórias que nenhum luxo comprado jamais poderia. Minha coleção cresceu conforme meu apego à perfeição material diminuiu. Após 3 meses trabalhando sem remuneração, além de quarto e alimentação, Sofia se aproximou de mim uma manhã, com Dimitri ao seu lado. Eles me levaram para o pequeno prédio onde prensavam e engarrafavam seu azeite de oliva, me mostrando o modesto estoque que produziam. Do nosso dia do mercado da colheita, Sofia anunciou, apontando para o calendário. Você vem? O mercado da vila estava agitado, com fazendeiros e artesãos em atividade, exibindo seus produtos. Enquanto os moradores e turistas ocasionais passeavam pelas barracas, Sofia e Dimitri montaram sua mesa simples, arrumando garrafas de óleo verde dourado ao lado de sabão de oliva e potes de azeitonas em conserva. Para minha surpresa, eles me posicionaram na frente da mesa, me encorajando a falar com os clientes. Meu grego quebrado e seu português limitado criaram momentos de confusão e risos, mas as vendas se acumularam constantemente ao longo do dia. Enquanto o mercado fechava, Sofia me entregou um envelope contendo euros. Sua parte, ela disse simplesmente. Justo trabalho, salário justo. Olhei para a modesta quantia, talvez o suficiente para uma única refeição nos restaurantes que Ricardo e eu frequentávamos. Mas esse dinheiro representava algo que eu não possuía há anos. Independência conquistada pelo meu próprio trabalho, sem amarras, sem expectativas sutis de gratidão ou conformidade. Apenas uma compensação justa pelo trabalho honesto. Naquela noite, coloquei o envelope debaixo do meu travesseiro, ocasionalmente estendendo a mão para tocá-lo, como se para confirmar sua realidade. Em nossa década de casamento, Ricardo gradualmente assumiu o controle de nossas finanças para simplificar as coisas, me deixando com cartões de crédito vinculados a contas que ele monitorava. Essa pequena pilha de dinheiro representava o primeiro passo para reconstruir uma vida que me pertencia totalmente. Enquanto eu caía no sono, percebi que não tinha pensado em Ricardo durante o dia de mercado. Minha mente, muito ocupada com frases em português para transações e orgulho em nossos produtos, fez com que o espaço que ele ocupava em meus pensamentos encolhesse. Na semana seguinte, Sofia e Dimitri me convidaram para jantar com eles na taverna na Praça da Vila, a primeira vez desde que cheguei. Vestida com uma blusa emprestada de Sofia, senti um tremor nervoso quando entramos no estabelecimento movimentado. O proprietário, Costas, cumprimentou o casal com abraços entusiasmados, antes de virar os olhos curiosos para mim. Nossa americana, Sofia disse orgulhosamente em português, uma frase que aprendi a reconhecer. Costas sorriu calorosamente, nos conduzindo para o que era claramente sua mesa regular, com pratos de peixe grelhado e vinho da vila. Dimitri pigarreou e falou inglês com cuidado. Helena, queremos falar de negócios com você. Sua seriedade me pegou desprevenida. Sofia estendeu a mão sobre a mesa, dando um tapinha na minha mão de forma tranquilizadora, antes de continuar de onde seu marido parou. Estamos velhos agora, 68, 70 anos. Ele apontou entre ele e Sofia. Não há filhos aqui. Marina não vai voltar. Dimitri assentiu solenemente. Achamos que nos aposentaremos em breve, 2, 3 anos, mas Oliveiras... Ele fez um gesto amplo. 200 anos preciso de mãos jovens. Minha respiração ficou presa quando comecei a entender. Sofia sorriu, seus olhos enrugando nos cantos. Você aprende rápido, trabalha duro. Nós ensinamos tudo. Então, ela abriu as mãos como se estivesse oferecendo algo comercial. Seu? A proposta me surpreendeu. Eles mal me conheciam, um estrangeiro que tropeçou em suas vidas há apenas alguns meses. Mesmo assim, aqui estavam eles, oferecendo um futuro que eu não ousei imaginar. Mas eu não sei o suficiente, eu gaguejei. As árvores, a pressão, o lado comercial... Você aprende, Dimitri disse firmemente.
Nós ensinamos, sem pressa. Aquela noite marcou o início do meu verdadeiro aprendizado. Não mais apenas um par extra de mãos. Tornei-me herdeira de gerações de conhecimento. Todas as manhãs, Dimitri me levou por diferentes seções de seus pomares, explicando como as variações do solo afetavam os perfis de sabor, como identificar os primeiros sinais de doenças, quando precisamente colher cada seção para obter a qualidade ideal do óleo. Sofia se concentrou em me ensinar os registros comerciais, uma combinação de livros-razão manuscritos e planilhas básicas de computador que seu neto havia criado durante uma visita de férias anos atrás. Seu método de controlar despesas e receitas era funcional, mas desatualizado. Vendo uma oportunidade de contribuir além do trabalho físico, passei noites atualizando seus sistemas, criando registros digitais que simplificaram o rastreamento de estoque e vendas. Veja, mostrei a Sofia uma noite, demonstrando como filtrar a planilha para mostrar quais variedades de óleo vendiam melhor em quais mercados. Seus olhos se arregalaram quando padrões emergiram dos números. Inteligente, ela assentiu com aprovação. Com sua bênção, comecei a implementar pequenas melhorias de marketing. Nossas garrafas etiquetadas à mão receberam tags atualizadas com informações sobre perfis de sabor e harmonizações de alimentos, conhecimento que adquiri em inúmeras aulas de culinária com Sofia. Criei um folheto simples sobre seus métodos tradicionais, respondendo às perguntas que os turistas faziam com frequência em nosso estande do mercado. Meu grego aprimorado ajudou a forjar conexões além do círculo imediato de Sofia e Dimitri. O farmacêutico que fornecia a medicação para a pressão arterial de Sofia começou a parar em nossa barraca do mercado para conversas que se estendiam além das transações. A esposa do padeiro me convidou para participar de seu encontro semanal de café, com outras mulheres da aldeia. Uma imersão intimidante, mas inestimável, na língua local e nas alfândegas. Costas, da taverna, se tornou um aliado inesperado, quando ele começou a apresentar nosso óleo premium como uma oferta de mesa, colocando carrinhos pequenos com nossos novos rótulos em destaque em cada mesa. Bom para você, bom para mim, ele explicou com uma piscadela. Quando eu agradeci, as palavras se espalharam, e logo 2 outros restaurantes em cidades vizinhas nos contataram sobre o fornecimento de seus estabelecimentos. 6 meses depois da minha nova vida, eu participei do batismo da neta do açougueiro, minha primeira celebração formal na vila. De pé no fundo da pequena igreja, assisti ao ritual da comunidade com um nó na garganta. O padre idoso notou minha presença e fez questão de me cumprimentar. Depois, mudando para um inglês hesitante, aprendido durante o seminário em Atenas. Você trouxe uma nova vida, ele disse, seus olhos grandes brilhando. Bom para os jovens da vila. Cada evento era outro fio na rede de conexão que me mantinha no lugar. Lídia, a tecelã, cuja barraca ficava ao lado da nossa no mercado semanal, tornou-se uma amiga especial. Com 40 e poucos anos e viúva, ela possuía uma inteligência afiada e uma perspectiva pragmática que me lembrava minha colega de quarto, na faculdade. Nossas conversas, conduzidas em meu grego aprimorado e seu excelente inglês, variavam de estratégias de negócios para fofocas da aldeia e reflexões mais pessoais. Você nunca fala da Grécia. Ela observou uma tarde tranquila, enquanto empacotávamos nossos bens não vendidos. Família lá? Amigos? A pergunta me atingiu inesperadamente. Eu tinha me tornado tão focada em construir minha nova vida que empurrava os pensamentos da minha antiga vida para o lado. Meus pais morreram anos atrás, alguns amigos, mas eu parei. Percebi como Ricardo tinha me isolado gradualmente da minha rede de apoio, sempre encontrando razões pelas quais meus amigos da faculdade eram problemáticos ou colegas de trabalho. Você... Eu assenti conscientemente. O marido que te deixou em São Paulo. Você nunca diz o nome dele. Ricardo, eu disse, as sílabas parecendo estrangeiras na minha língua. Depois de meses de silêncio, o nome dele. Ricardo, e ele. Nunca te procurou? A franqueza dela foi revigorante. Depois de meses de Sofia e Dimitri evitando gentilmente o assunto. Eu não sei, eu admiti. Não cheguei a checar meu telefone,
Eu gesticulei vagamente. Eu o ligava ocasionalmente para tirar fotos, mas tinha abandonado meu e-mail americano e contas sociais, sem vontade de confrontar o que quer que estivesse esperando lá. Lídia levantou a sobrancelha e me desafiou. Talvez seja a hora de olhar. Não para ele, para você. Fechar a porta corretamente. Suas palavras ficaram comigo naquela noite. Depois de ajudar Sofia a preparar o jantar, me retirei para meu quarto e liguei meu telefone antigo, conectando-me ao Wi-Fi básico da casa da fazenda. Com dedos trêmulos, entrei na minha conta de e-mail muito negligenciada. Centenas de mensagens não lidas encheram a tela. Examinando os remetentes, vi vários de velhos amigos, com linhas de assunto que evoluíam de check-ins casuais para perguntas preocupadas. Uma onda de vergonha tomou conta de mim. Eu desapareci de suas vidas sem explicação, tão completamente quanto desapareci da vida de Ricardo. Um tópico de meu antigo mentor de design chamou minha atenção. Uma oportunidade de emprego, seguida de acompanhamentos cada vez mais urgentes. Ao abri-lo, descobri que ela me recomendou para uma posição de consultoria remota em uma empresa de materiais de construção sustentáveis. O último e-mail, datado de apenas 2 semanas antes, indicava que a posição ainda estava aberta se eu estivesse interessada. Antes que eu pudesse considerar essa ponte inesperada para minha vida anterior, outro remetente de e-mail congelou meus dedos na tela. Ricardo Davis, com o assunto "Eu sei onde você está". O carimbo de data-hora mostrou que ele havia chegado apenas algumas horas antes. Coração batendo forte, eu cliquei para abrir. Helena, levou meses e um investigador particular, mas eu finalmente rastreei você até esse fim de mundo. Isso já durou tempo suficiente. Eu estou vindo para te trazer para casa e acabar com essa birra ridícula. Meu voo pousa na quinta-feira. Esteja pronta. Daqui a 3 dias. A sala girou ao meu redor enquanto pânico e raiva colidiam em meu peito. Como ele ousa, depois de me abandonar, depois de meses sem uma palavra? Ele esperava simplesmente me recolher como bagagem perdida? Eu tropecei escada abaixo, o telefone agarrado em minha mão. Sofia olhou para cima do livro Razão espalhado sobre a mesa da cozinha, seu sorriso sumindo quando ela registrou minha expressão. Mas notícias? Ela perguntou gentilmente. Ricardo, eu consegui. Ele está vindo aqui quinta-feira. Os olhos de Sofia se estreitaram ligeiramente. Ela alcançou Beneath the Ledger e puxou um envelope, deslizando-o pela mesa em minha direção. Bom momento, então. Estava esperando o momento certo. Lá dentro, eu encontrei papéis legais com meu nome ao lado do de Sofia e Dimitri, escritos em grego, com traduções em inglês. Acordo de parceria, Sofia explicou. 1/3 dos anos comerciais. Agora, não no futuro. Lágrimas turvaram minha visão enquanto eu olhava para o documento, entendendo seu significado. Não apenas emprego ou aprendizagem, mas parceria legítima. Não apenas um lugar para ficar, mas uma fundação para construir. Não caridade, mas reconhecimento merecido. Você escolhe o que acontece quinta-feira, Sofia disse firmemente, batendo nos papéis. Você tem casa aqui, negócios aqui, amigos aqui. Ela apontou para o telefone na minha mão. Aquele homem? Ele não decide mais. A verdade das palavras dela caiu sobre mim como um manto de certeza. Pela primeira vez, desde que fui abandonada naquela cidade italiana, eu não me sentia apenas sobrevivendo, mas ancorada. Ricardo estava chegando, mas ele encontraria uma mulher muito diferente daquela que ele deixou para trás. Os dias seguintes passaram em um borrão de preparação. Não o tipo que Ricardo esperaria, nenhuma arrumação de malas ou despedidas chorosas, mas fortalecimento emocional. Visitei Isadora, o único advogado da vila, que me ajudou a redigir os documentos de divórcio, em português e inglês. Entrei em contato com meu antigo mentor de design, aceitando provisoriamente a oportunidade de consultoria remota. Até escrevi e-mails para amigos que deixei para trás, oferecendo breves explicações, sem desculpas. Quinta-feira chegou com um céu de verão perfeito,
sem nuvens e brilhante. Eu estava no galpão de processamento, testando amostras de azeite de oliva com micos, quando o som desconhecido do motor de um carro alugado quebrou o silêncio da tarde. Sofia apareceu na porta. Sua expressão era uma mistura de preocupação e determinação. Ele está aqui, ela disse simplesmente. Com o coração martelando, limpei minhas mãos no meu avental de trabalho e saí. Ricardo estava ao lado de um sedã prateado elegante, óculos de sol de grife empoleirados em seu cabelo perfeitamente penteado, examinando a humilde casa de fazenda com visível desgosto. Ele usava a roupa de viagem casual, mas cara, que eu reconheci de inúmeras viagens de negócios. Calças de algodão sob medida e uma camisa social que provavelmente custou mais do que o lucro de uma semana do nosso azeite. Ele não me notou a princípio, me dando segundos preciosos para me equilibrar. Este homem, que já foi o centro do meu universo, agora parecia de alguma forma menor, menos substancial contra o pano de fundo de oliveiras antigas e edifícios de pedra desgastados que se tornaram meu lar. Ricardo, chamei, minha voz mais calma do que o esperado. Ele se virou, e o choque que se registrou em seu rosto foi quase cômico. Seus olhos viajaram das minhas botas de trabalho para o meu corpo bronzeado, demorando-se no meu cabelo desgrenhado, preso em um coque simples. Observei, o reconhecimento lutar com a descrença em suas feições. Meu Deus, Helena, o que aconteceu com você? E o tom familiar de desaprovação que antes me faria correr para consertar o que quer que ele achasse que faltava, agora simplesmente me atingiu como uma onda contra a rocha. A vida aconteceu. Eu respondi, dando passos medidos em direção a ele. O que você está fazendo aqui, Ricardo? Ele tirou os óculos escuros. Seu feitiço de prática deslizou no lugar enquanto ele estendia os braços. Eu vim para te levar para casa, é claro. Isso já durou o suficiente. Você não acha? O que você estava tentando fazer? Isso não é sobre fazer algo, eu interrompi, parando bem fora do seu alcance. Isso é sobre fazer uma vida. Seu sorriso vacilou. Atrás de mim, eu ouvi o arrastar silencioso de Sofia e Dmitri saindo da casa. Embora eles não pudessem entender nossas palavras, eles se posicionaram dentro da visão. Guardiões silenciosos, prontos para intervir se necessário. Ricardo os notou, sua expressão endurecendo. São essas as pessoas com quem você tem ficado? Eles têm te mantido aqui? Sim, eles têm me ensinado, eu interrompi. Sobre oliveiras, sobre comunidade, sobre gentileza sem condições. Eu gesticulei em direção aos bosques que nos cercam. Eu sou coproprietária agora. Eu tenho um negócio aqui. Descrença cruzou, seu rosto, seguida rapidamente pela condescendência. Eu conhecia muito bem. Um negócio, Helena? Seja sério. Você é uma designer, não um fazendeira. Isso é o quê? Uma fase de comer, rezar, amar depois da nossa briga? Eu admito que não. Deveria ter deixado você na Itália. Foi um erro estúpido de bêbado. Eu me desculpei. Agora é hora de voltar para casa. Você se desculpou? Eu ecoei. Quando no universo me rastrear e exigir que eu volte? Conte como um pedido de desculpas. Sua mandíbula apertou, o charme evaporando. Bem, me desculpe por ter deixado você na Itália. Foi imaturo e errado. É isso que você quer ouvir? Podemos superar isso agora. Por que você me procurou, Ricardo? Já faz meses. Por que agora? Ele se mexeu desconfortavelmente, olhando para o casal de idosos nos observando atentamente. Podemos discutir isso em particular no carro? Eles não. Falam inglês e eu não tenho nada a esconder deles. Por que agora? Seus ombros caíram ligeiramente. Seus pais têm ligado. Seus amigos fazendo perguntas em eventos. Clientes se perguntando por que você não está em casa quando eles visitam. Parece que você sumiu. Ruim para sua imagem. Danificou nossa reputação. Nossa reputação. Ele corrigiu bruscamente. Nossa vida juntos. Aquela que construímos ao longo de 10 anos de casamento. Aquela que você construiu? Eu rebati. Aquela onde gradualmente me tornei nada mais que um acessório para seu sucesso?
Me diga, Ricardo, você ao menos percebeu o quão infeliz eu era antes. Você se importava? A expressão dele escureceu. Nós tivemos uma vida boa, Helena. Uma bela casa, segurança financeira, respeito na comunidade. O que mais você poderia querer? Propósito, conexão, agência acima das minhas próprias escolhas. Eu gesticulei para a pequena casa de pedra atrás de mim. Eu encontrei todos, esses 3 aqui, em um lugar que você descarta como primitivo e retrógrado. Esta não é você, ele insistiu, desespero aparecendo em sua voz. A Helena que eu conheço não escolheria trabalho manual e pobreza em vez de conforto e posição. Eu sorri, reconhecendo a verdade fundamental em sua declaração. Você está certo. A Helena de antes não teria. Mas aquela mulher morreu em São Paulo, quando seu marido a abandonou como uma piada. A mulher que está diante de você fez escolhas diferentes. Sofia se aproximou então, pressionando algo em minha mão. O acordo de parceria que assinamos. Embora ela não conseguisse acompanhar nossas palavras, ela sentiu que o momento havia chegado. Eu desdobrei o documento e o segurei em direção a Ricardo. Eu tenho laços legais aqui agora. Uma parceria comercial, responsabilidades para com pessoas que me valorizam por minhas contribuições, não por minha aparência ou conexões sociais. Seu rosto corou de raiva. Isso é ridículo. Qualquer jogo que você esteja jogando não é um jogo, eu disse, pegando no bolso o envelope que Isadora havia preparado. Estes são papéis de divórcio, Ricardo. Ele olhou para o envelope, como se pudesse queimá-lo. Você não pode estar falando sério. Você jogaria tudo fora por isso? Ele gesticulou desdenhosamente para a modesta fazenda. Eu não vou jogar nada fora. Estou escolhendo algo melhor, algo real. Eu dei um passo à frente, colocando o envelope em sua mão rígida. Você me deixou, Ricardo. Você foi embora rindo. Você nunca esperou que eu encontrasse meu caminho sem você. Seus dedos se fecharam, reflexivamente ao redor dos papéis, sua expressão passando por choque, raiva e, finalmente, ferido orgulho. Você vai se arrepender disso, ele disse. Mas a ameaça soou vazia, até mesmo para seus próprios ouvidos. Quando a novidade passar e você ainda estiver carregando azeitonas no campo aos 60, você vai se lembrar do que desistiu. Talvez eu tenha cedido, mas prefiro arriscar me arrepender das escolhas que fiz do que viver com a certeza do arrependimento, das escolhas feitas para mim. Dmitri deu um passo à frente, então, colocando uma mão envelhecida no meu ombro. Embora ele não conseguisse entender nossa troca, ele reconheceu a conclusão em nossa linguagem corporal. Ele disse algo em grego para Ricardo, seu tom firme, mas não cruel. Ricardo? Perguntou ele, sua voz mais baixa agora. Ele disse que a estrada de volta é perigosa depois de escurecer. Você deve sair agora para chegar à cidade antes do anoitecer. Ricardo olhou entre nós, finalmente registrando que isso não era uma negociação ou um resgate. Que é um adeus. Sem outra palavra, ele voltou para seu carro alugado, os papéis do divórcio agarrados em sua mão, enquanto o veículo desaparecia na estrada de terra. Sofia deslizou sua mão na minha. Juntas, nós 3 nos viramos em direção à casa. Minha casa agora também. O trabalho noturno aguardava. Amostras de óleo para catalogar, o jantar para preparar, o inventário do mercado de amanhã para verificar. Meu marido, uma vez me abandonou, em um país estrangeiro, presumindo que eu seria indefesa sem ele, presumindo que eu voltaria rastejando assim que aprendesse minha lição. Em vez disso, encontrei um solo fértil para plantar novas raízes, mais fortes e profundas do que ele poderia ter imaginado. Às vezes, as ações cruéis rendem os maiores presentes. Tentando me quebrar, Ricardo acidentalmente me libertou. Agora me diz, se você estivesse no lugar da Helena, teria tomado a mesma decisão de recomeçar em um novo país ou tentaria recuperar a antiga vida? Por quê? Você acredita que um momento de traição e abandono pode se transformar na
Maior oportunidade de liberdade e autodescoberta? Escreve aqui nos comentários. De 0 a 10. Qual a sua nota para essa história? Quero muito saber. Se você gostou do vídeo, já clica em gostei e não se esquece de se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Um beijo e até breve.